Há pessoas que decidiram empreender mesmo já tendo uma profissão diária. Elas usam o tempo a favor e fazem caber 2, 3, 4 jornadas no único dia. Esse é o Empreender em Dose Dupla, seja muito bem-vindo. O meu bate-papo de hoje é com o Ayrton Medeiros, ele que é sócio fundador da iDog e CFO da 80 Capital. Hoje a gente vai conhecer a história de um empreendedor que possui um pet shop, um consultório veterinário e um empório, que abrange uma pastelaria, restaurante, pizzaria e uma casa de carnes. Além de uma empresa, olha só, que presta serviços de feiras, congressos, exposições e festas. Como ele faz essa gestão do tempo é o que a gente confere agora. Meu nome é Fernando Toniol, eu tenho 52 anos, nasci em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Sou formado em administração e história. É um projeto de vida futuro, muito para o futuro ainda. Quem tem 52 acreditar muito no futuro está ótimo, né? É ser professor. E eu trabalho como empresário de algumas áreas e palestrante. A criação do Dom Luiz, ela é uma criação, a gente sempre ouve de falar quando a gente fala de cozinha, de prato autoral. Eu acredito que o prato autoral, na verdade, ele não é autoral. O prato autoral normalmente é uma lembrança familiar. Luiz é o nome do meu pai. E que se eu falar o nome do meu pai, você vai descobrir que existiam outros Luizes na família. Meu pai chamava Luiz Toniol Neto. Então aí você vê quantas gerações de Luizes a gente já tinha. E meu pai sempre gostou de reunir todo mundo em volta da mesa e de tomar um bom vinho, comer boas comidas e contar histórias. E isso é uma característica que eu mantive. Chegou uma altura da vida que eu achei importante eu conseguir levar isso também para amigos que já frequentavam a minha casa, que conheciam as comidas que eu fazia, que nós tomávamos vinho juntos. E acabou que eu fiz uma nova rede de amigos com vários clientes que foram chegando no Dom Luiz. Então o projeto Dom Luiz, acima de tudo, é um projeto financeiro, é uma empresa, óbvio, eu sou empresário, a empresa tem que dar lucro, mas é acima de tudo um projeto do coração criado muito antes de qualquer outra empresa que eu tive, mesmo ela sendo uma das mais novas. Eu fui um funcionário de uma empresa aérea, eu tinha viajado bastante, depois eu fui para o governo, então eu achei que eu já tinha alguma experiência e do nada resolvi montar a minha primeira empresa. Aí você descobre uma coisa curiosa, que eu montei a minha primeira empresa em um dia e no segundo dia dela eu montei a minha segunda empresa. No meu primeiro dia eu montei um bar chamado Companhia da Cerveja com meu irmão e no dia seguinte eu montei um pet shop chamado Toca de Assis, com a minha, até hoje, sócia, médica veterinária Fernanda Ramos, na Clínica Pet Especialidades. O bar seguiu um tempo e aí meu cunhado assumiu a parte do meu irmão, depois eu saí, segui um outro rumo e eu continuei com o pet shop. Como que eu aprendi a empreender? Eu vou ser muito sincero, existem muitos cursos que seriam bons se eu tivesse feito há muito tempo atrás. Mas eu aprendi, eu acho que como a maioria das pessoas, a gente aprende a fazer fazendo. Então essa foi a grande verdade. Muitos erros cometidos, muitos acertos, mas a gente aprende a fazer fazendo. Meu primeiro compromisso é espiritual. Eu tenho a minha crença e é importante que todo mundo tenha a sua. Se você crê na ciência, se você crê em Deus, pouco importa o nome que você dá para o seu Deus. Eu acho que é importante, então eu me dedico alguns minutos à minha crença e a partir disso, minha primeira atividade sempre é a clínica. Eu moro bem perto da clínica, então normalmente antes das 7 da manhã eu estou na clínica, dou uma passada geral no movimento financeiro administrativo do dia anterior. Depois disso eu saio para caminhar, apesar de eu estar muito fora de forma, eu ainda me obrigo a fazer isso. Eu não sei se eu me obrigo ou o médico me obriga, mas eu caminho todos os dias, pelo menos 5 quilômetros. Volto, tomo um café da manhã, tomo um banho, retorno para a clínica. Nessa segunda minha passada na clínica, eu já vou falar com funcionários, definir pedidos, resolver qualquer pendência. Então a rotina eu já fiz a minha primeira passagem mais ou menos de 1 hora, 1 hora e pouco. Daí eu passo mais 1 hora, 1 hora e pouco
para resolver qualquer pendências ou compras futuras ou decisões futuras, onde eu também preciso falar com o sócio. Depois disso, por volta de 10h30, 11 horas no máximo, eu já estou chegando no restaurante. 3 dias por semana eu me dedico a fazer pedidos com fornecedores ou fazer compras. Uma parte das compras eu ainda faço. Devo admitir que eu tenho equipe para isso, mas realmente eu gosto. Então eu gosto de ir para o mercado, eu gosto de ir para a Ceasa, eu gosto dessas coisas, eu gosto de me sentir um pouco livre fazendo essas coisas. E normalmente por volta de 1h da tarde eu paro para almoçar. Por causa das palestras, por causa das empresas, por causa de outros tipos de trabalho, normalmente eu tenho almoço, eu não gosto de chamar de almoço de negócio, mas eu gosto de chamar assim, de almoço onde eu posso resolver alguns projetos futuros, onde eu posso pensar alguns projetos futuros, e eu gosto muito de sentar com empresários. A clínica veterinária, eu gosto de cachorro, eu sempre tive cachorro, minha família sempre teve cachorro, e eu trabalhava, depois de eu sair do governo, eu saí procurando várias coisas de trabalhar, e eu fui mexer um pouco com exposição de cachorro. Isso é um outro mundo, onde a gente trabalha com cães de exposição, que são julgados. E aí eu vi que eu tinha uma habilidade para preparar alguns cães e que a maioria das lojas não trabalhavam dessa maneira. Eles trabalhavam num volume, não numa qualidade. E não é uma crítica, tá? Você tem sempre mercado para todo mundo. Mas eu vi que tinha um nicho aberto para isso. Foi quando eu já conhecia a Fernanda Ramos. Nós montamos uma sociedade, ela assumiria a parte clínica, eu assumiria a parte de estética e venda, e nós montamos a nossa primeira empresa de veterinária, com uma imensa loja de 30 metros quadrados, onde em 30 metros quadrados nós tínhamos um consultório, um banho e tosa e uma área de vendas. Ela era muito pequena, mas todo mundo pode começar pequeno e atingir um objetivo se você realmente tiver foco. Tá? Eu não acredito em sorte não, tá? Sorte para mim é acordar cedo. Mas se você correr atrás, com certeza, não vou falar que você vai ficar rico, que você vai ser o maior da sua área, não, mas com certeza você tem condição de melhorar. Então foi assim que a gente começou o primeiro negócio. A Nação Produções surgiu de uma necessidade minha. Como assim uma necessidade? Eu sou constantemente convidado para dar palestra em gestão administrativa, principalmente na área PET, área gestão de vendas aí em áreas diversas, e gestão de carreira, a pessoa para desenvolver uma melhor carreira, para ele ter um resultado melhor na carreira. E acabou que eu não tinha como administrar isso. Eu administrava isso como pessoa física, então era extremamente complicado por uma questão de imposto, de nota do meu contador com razão, pegando no meu pé. Ele falou: Fernando, você tem que ter uma empresa para administrar isso. E toda empresa que eu ia conversar para administrar isso, eles me pediam uma série de coisas, que eu tinha que ter um volume X de palestras, ou um contrato tal. Eu falei assim: não, mas eu não tenho isso, até porque eu não aceito todas as palestras. E eu fui estudar a documentação e descobri que eu podia ter uma produtora. Como há muitos anos atrás, aqui eu estou falando de mais de 2 décadas, eu já havia produzido eventos, shows, pequenos shows. Falei, bom, eu vou voltar para uma coisa que eu gosto, que produzir pequenos shows, e coloco no escopo da produtora eventos, palestras, cursos. Então a Nação Produções nasceu disso. E aí eu tive a oportunidade de produzir não só palestras minhas, como cursos meus, como de vários outros amigos e vários sócios, principalmente da clínica, também, que tinham a mesma dificuldade, só que não pensaram em montar uma empresa. Então, acabou que a gente já promoveu cursos com palestrantes do exterior, shows de tango, eventos de salsa. Então, a Nação Produções é muito isso. Só que a Nação Produções ela é muito ligada, aí sim, principalmente a Nação, na família, né? Sou eu e minhas filhas. Né? Uma cuida da parte da produção em si, a outra da parte toda administrativo, e eu brinco que eu sou o cérebro que dá trabalho. Eu invento moda para elas trabalharem. Então a Nação Produções nasceu muito disso. É o foco para poder dar legitimidade nas palestras. É possível você empreender. Eu brinco sempre que você talvez não tenha pensado nisso, mas qualquer pessoa tem um produto básico de venda.
qualquer pessoa, em qualquer trabalho que você faça, em qualquer idade de vida que você esteja. Esse produto é você mesmo. Você se vende o dia inteiro, quando você se apresenta, quando você se veste, quando você cumprimenta as pessoas, quando você está trabalhando, estudando, você é um produto constante seu. Eu já precisei estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. E eu tomei uma decisão, às vezes, que eu já fui até criticado por isso, mas eu prefiro falar a verdade. Se eu vou chegar numa reunião com meia hora de atraso, a primeira coisa que eu faço antes de começar a reunião é entrar em contato com todas as pessoas e falar assim, tem condição da gente mudar o horário da reunião meia hora para depois? Porque eu vou atrasar meia hora. Mas eu criei o hábito também de sair nos horários certos dos locais. Então, se eu tenho um compromisso com você de 10 às 2, quando for 5 para as 2, eu vou pedir desculpa e falar que eu preciso sair para não bagunçar toda a minha agenda. Então, dessa forma, eu consigo administrar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas é óbvio que você não controla a sua agenda sozinho. Eu já tive 2 almoços ao mesmo tempo, né? Já fiz 2 almoços do mesmo restaurante ao mesmo tempo e que fui trocando de uma mesa para outra. Infelizmente, às vezes você não tem o que fazer e infelizmente você perde oportunidades. Eu não gosto de perder oportunidades não, mas às vezes acontece, você tem um perrengue, você tem que fazer uma ligação telefônica e entra uma vídeo de outro assunto urgente, ou você está atendendo um problema. Esses dias atrás eu estava atendendo um problema e chegou uma fiscalização. Fiscalização? Que fiscalização? De qualquer coisa, todo mundo passa fiscalização. Qualquer empresa tem. No caso era a Vigilância Sanitária fazendo a visita anual deles. E eu estava numa videoconferência, né, com pessoas de fora. Eu ia fazer o quê? Literalmente, eu pedi 2 minutos para videoconferência, falei com o fiscal, falei, fique à vontade andando, que eu estou numa videoconferência, eu vou continuar, qualquer dúvida eu converso com o senhor depois. E foi o que eu fiz. Né? A gente tem que saber administrar e não se martirizar por isso. Eu faria muita coisa diferente. Eu não teria todas as brigas que eu tive, eu não ofenderia todas as pessoas que eu ofendi, eu não me sentiria ofendido por todas as pessoas que me ofenderam. Você sabe por quê? Sabe aquela frase que a gente já ouviu de mãe, de vó? Todo mundo já ouviu alguma coisa parecida com isso? E quando você emburra, você tem 2 trabalhos? O emburrar e o desemburrar? Eu perdi muito tempo com isso. Eu tive muito desgaste com isso. Eu desgastei muitas pessoas com isso. Então isso eu faria totalmente diferente. Quantas vezes, hoje em dia, eu repito uma frase que eu jamais falaria isso no meu começo de vida, no meu meio de vida empresarial. Que hoje eu prefiro ter paz do que razão. Não, durante muito tempo eu briguei pela razão mesmo sem tê-la. Hoje em dia não. Então se você perguntar para mim o que você mudaria, sim, eu mudaria, eu não acredito, faria tudo igual, mas jamais faria tudo igual. Eu mudaria muito do meu temperamento. Hoje eu respeitaria muito mais as pessoas e me respeitaria muito mais. Admitir erros, ouvir pessoas, acreditar no seu projeto. Mas aqui eu vou te contar um segredo meu. Você não pode levar tudo tão a sério também. Eu brinco sempre que se eu tivesse levado todos os conselhos do meu pai e da minha mãe a sério, hoje eu seria servidor público. Eu não seria empresário. Então eu acho, escute pessoas, escute as pessoas que te querem bem, escute parceiros, mas lembra que a responsabilidade é sua. O mérito vai ser seu, mas a quebradeira, a responsabilidade, a dor de cabeça, o pagamento também é seu. No final das contas, se leva a sério quando for necessário, mas acredita no teu taco. Eu acho fundamental apoiar a cultura. Acho que um país sem educação e sem cultura realmente é um país que tende a, no mínimo, ser chato. Não vou nem falar ser fracassado não, porque eu acredito nisso, mas no mínimo a ser chato. Então nós estamos com um projeto aí para um próximo empreendimento, muito próximo, que vai ser ligado à parte de alimentação e cultura. Quem sabe a gente possa fazer uma reportagem futura só sobre ele, e que vai ser um negócio bem legal aqui em Brasília. E dá foco nisso. Vou continuar com mais de um tipo de empreendimento, mas a partir de agora, alimentação, cultura, entretenimento, produção cultural, principalmente.
E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos bater um papo com o Ayrton Medeiros. Não saia daí, que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Empreender em Dose Dupla, aqui no canal Empreender. No primeiro bloco, a gente conheceu a história do Luiz Fernando Matos, um empreendedor que atua em vários modelos de negócios. E agora vamos conversar com ele e com o Ayrton Medeiros, sócio fundador da iDog e CFO da 80 Capital. Ayrton, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empreender em Dose Dupla do canal Empreender. Olá, Bruno, tudo bem? Tudo bem, um prazer te receber aqui, participar conosco dessa edição do programa. Ayrton, a gente viu aí que o Luiz Fernando empreende em várias frentes, né? Aí eu te pergunto, como se preparar e dar conta, né, de tantos modelos de negócios totalmente diferentes, né? Olha, Bruno, o Luiz Fernando é um exemplo aí de empreendedor brasileiro, né? Está se desdobrando. Acho que o grande desafio é conseguir conciliar a gestão do tempo dele, saber priorizar cada um dos negócios e o principal, ele deve estar formando um time muito forte, um time muito bom. Ele tem que contar com a equipe, tem que contar com os sócios dele para que consiga tocar todos esses negócios simultaneamente. É um grande desafio. É verdade. E até mesmo, né, Ayrton, saber separar ali, né, um negócio dos outros, né? Porque são totalmente distintos, né? E o que o empreendedor não pode, no caso do Luiz Fernando e outros, né? Que tem essa dupla, tripla, às vezes 4 jornadas simultâneas, é não misturar as coisas, né? O Luiz Fernando ele tem um desafio enorme, que primeiro é não misturar a pessoa física com os negócios. Então, o negócio ele tem que ter uma independência total da pessoa física. O pequeno empreendedor ele tem que ter muito cuidado e não misturar as questões da pessoa física com as questões do negócio. E o Luiz Fernando tem um desafio maior, que ele tem que separar todos os negócios. Obviamente, ele deve aproveitar o que tenha de sinergia entre um negócio e outro para conseguir otimizar a parte de gestão, a parte de custos, mas é muito importante que ele tenha uma visão clara do resultado e do caminho que ele quer percorrer para cada um dos diferentes negócios que ele está tocando. No caso do Empório, Ayrton, são vários braços, digamos assim, no ramo da gastronomia. Como lidar com vários segmentos diferentes da alimentação? O desafio é o conhecimento. Ele tem que ter uma especialização ali e provavelmente uma equipe que entenda do setor. Como ele trabalha com setores muito diferentes, do segmento de veterinária ao segmento de alimentação, ele precisa ter uma equipe que entenda de cada um desses segmentos a fundo. Como são várias áreas diferentes em que ele atua, dificilmente ele vai conseguir ser especialista em todas essas áreas. Então ele precisa contar com uma equipe que realmente entenda do negócio, entenda dos detalhes do segmento que ele está atuando, para que isso possa crescer. Senão ele começa a ter um negócio que no futuro pode virar um problema. Falando um pouquinho agora da empresa que presta esses serviços, né, de feiras, congressos, exposições e festas. Ayrton, qual a importância da inovação e tecnologia para esse modelo de negócio? O mercado está se desenvolvendo muito rápido, né? E hoje a internet, o Instagram, está tudo muito conectado. Então, esses segmentos eles precisam estar muito atentos ao que tem de novo, ao que está se trazendo, o que o mercado quer consumir. Principalmente olhando os concorrentes, olhando outros mercados lá fora, mercados do exterior. O que tem feito, o que tem trazido? A inovação é fundamental. E não só nesse segmento que você está falando, em todos os segmentos, Bruno. O empresário que hoje não fica atento ao que sai de novo, às inovações, a que o consumidor principalmente está pedindo e está demandando, ele vai ficar para trás. É muito importante ouvir o consumidor, entender o teu mercado ali, escutando o teu cliente, escutando o que ele está demandando, o que ele busca, o que ele precisa. E muitas vezes ele não vai te falar. Você vai ter que ficar muito atento ali e pegar nas entrelinhas o que é a inovação para ele. Independentemente do negócio, né, Ayrton? De fato, o empreendedor ele precisa acompanhar, né, as tendências do mercado e claro, né, sempre ouvir as demandas, né, as necessidades do cliente, né?
É isso aí, Bruno. Escutar o cliente é fundamental. E escutar o cliente e unir isso com conhecimento. O empreendedor, e principalmente esse empreendedor que está em vários segmentos diferentes, ele precisa estudar, ele precisa buscar inovação. E quando eu falo estudar, é buscar o conhecimento. E hoje o conhecimento está abundante ali na internet, está abundante em vários meios. E ele tem que estar sempre informado. E informado do que o mercado dele está desenvolvendo, o que tem de inovação no mercado dele e muito informado o que o cliente espera. Escuta o seu cliente. Isso é fundamental para qualquer segmento. Na sua opinião, Ayrton, o que é que o empreendedor ele deve se atentar na hora de abrir um negócio, seja um negócio, seja dois negócios? Olha, abrir um negócio no Brasil já é um grande desafio. Então é muito importante que você tenha conhecimento do setor onde você vai abrir esse negócio. Pesquise esse segmento, entenda como que ele funciona e faça um planejamento de aonde você quer chegar com esse negócio. Não basta ter uma boa ideia, a gente tem que conseguir executar essa boa ideia. E executar, a diferença entre uma boa ideia e uma execução de uma boa ideia, ela é grande. Então planeje, estude, entenda como que você vai desenvolver esse negócio, como que você vai conseguir rentabilizar esse negócio e crescer esse negócio. E quando nós falamos de dupla jornada, é muito importante essa gestão do tempo. Saber como gerir o tempo, não só entre os negócios. Lembre que um bom empresário ele tem que ter uma boa gestão também da sua vida pessoal, seja dos seus relacionamentos, da sua saúde, do seu sono, da sua família. Sem isso, a gente não consegue crescer um negócio. A importância, como você falou, né, Ayrton, da capacitação, né, de você se qualificar, de você, de fato, buscar não só o Sebrae, né, mas buscar aí consultoria, né, de pessoas, de profissionais qualificados para que você, de fato, possa iniciar o negócio com o pé direito, né? É importante. Hoje a gente tem muita fonte de conhecimento, né? Você tem o Sebrae que apoia aí os pequenos empresários, quem está começando é uma ótima referência para entender como abrir o seu primeiro negócio, como começar a empreender, que tipo de pesquisa, que tipo de informação, que tipo de conhecimento você precisa ter. E além disso tem aí a internet, que hoje a internet ela tem muito conhecimento disponível de maneira gratuita. Então, faça a lição de casa, estude, se planeje antes de se jogar de cabeça, porque você vai chegar mais bem preparado. Ayrton, o Brasil vive um novo momento, né? A gente recém saiu de uma pandemia, de uma crise sanitária. Na questão política, estamos aí com um tema super relevante, que é a questão da reforma tributária, que com certeza vai mudar o cenário, né? E que seja para melhor, né? Para o ambiente de negócio, principalmente para os micro e pequenos empreendedores. Tanta inovação, tecnologia, inteligência artificial. Como é que você vê o Brasil como um país com um futuro no empreendedorismo? Qual a sua análise com relação a este ano de 2023 para quem quer empreender no país? Olha, cada tempo que passa, tudo vai ficando mais rápido. Hoje, com inteligência artificial, com tudo que está acontecendo no mundo, a velocidade dos negócios ela é cada vez maior. O Brasil, a gente tem um desafio enorme, que é o desafio de empreender num país que tem uma burocracia mais complicada, que tem um ambiente empresarial mais complicado, mas que a gente começa a olhar com perspectivas de melhora. Você vê uma reforma tributária começando a se desenhar, instituições como o Sebrae tentando facilitar aí a vida do empreendedor. Eu vejo com boas perspectivas. O mercado brasileiro é um mercado enorme, é um mercado cheio de oportunidades. E o povo brasileiro é um povo que gosta de trabalhar. Isso é muito importante. Quando você quer trabalhar, quando você quer construir, quando você quer crescer, isso ajuda demais. Então agora é a gente fazer a nossa parte. A gente tem que trabalhar no que a gente pode controlar. Então vamos fazer a nossa parte, que é vamos estudar, vamos nos qualificar, vamos buscar informação e vamos empreender, vamos gerar emprego, vamos fazer esse país crescer. Isso é fundamental. Eu acho que 2023 aí começa a dar um cenário mais otimista para a gente. Eu quero aqui agradecer imensamente a participação do Ayrton Medeiros, ele que é sócio fundador da iDog, CFO da 80 Capital, no programa Empreender em Dose Dupla, que fica por aqui e até o próximo programa aqui no canal Empreender.